Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência e Performance. Estou aqui com os meus amigos co-hosts Moisés Silva, Odilon Abraim. Hi. Hoje temos a felicidade de receber um grande profissional, uma grande pessoa, meu orientador também, vou logo puxar um pouco de saco aqui, responsa. Professor Dr. Luiz Santana, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação falar um pouco de pós-graduação e compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês aqui, numa turma tão tranquila, cheia de gás para tocar aqui esse podcast. Legal. Professor, mas antes disso a gente vai dar um recado aí. Qual é, Moisés, o recado? Aquele recado famoso de compartilhar essa informação, você curtir também, isso é importante pra caramba, para que o Instagram, ou no caso aqui o YouTube e o Spotify entenda que esse conteúdo é relevante, ele consiga mandar para mais pessoas e também comentar lá, faça seu comentário, porque pra gente é importante saber o que você tá achando desse nosso conteúdo. Não esqueça que estaremos aonde, Nana? Netflix. Em breve, na Netflix. E agradecer a Estácio, que é nossa parceira aí de alguns meses e oferece pra gente essa estrutura maravilhosa que tem sido pra gente muito legal, muito importante. Muito bom. Não esqueçam também de maratonar os nossos episódios. Tem muito episódio. Acho que esse é o 33º episódio que a gente já gravou. Tem muitos convidados. Nossa segunda temporada, né? A idade de Cristo, né? A minha idade também, 33, 11. Parabéns, né? Pega esse cara, moleque. Vai 33 é mentira. Parabéns. Né? Bolo, sorvete, guaraná. Ele trouxe bolo que Indica aí um episódio pra galera assistir, Odilon, depois desse. Olha, tem. Se tu quiseres saber sobre saúde intestinal, microbiota intestinal, episódio da Rejane, puxando o saco da minha esposa, logicamente. Indica um aí, Moisés. Cara, nutrição comportamental, tá? Um Fernando Faro, né? Sensacional. Eu vou indicar um aqui que vai estar linkado com esse aqui, com certeza, que é o de prática baseada em evidência. Esse aí também muito bom também. Hoje o nosso episódio, a gente vai conversar mais sobre pós-graduação no Brasil e aqui na região norte, no Pará. O professor Luiz é uma excelente pessoa para estar falando mais sobre isso. Nosso bate-papo, ele vai seguir aqui uma linha, tem várias não, mas tem umas 5 perguntas aqui que a gente definiu, tá bom? A primeira pergunta, mas antes dessa primeira pergunta, professor, eu queria que o senhor se apresentasse melhor, falasse um pouco da sua formação, o que o senhor faz. Tá, antes de responder sobre isso, eu queria dizer que é um feliz encontro, né? Porque o Pedro é irmão de um ex-aluno meu de iniciação científica, mestrado e doutorado. Caramba. E agora estou orientando. Conheci o Pedro quando era um moleque, né? E aqui do lado é o esposo da Rejane, né? Que também foi minha aluna de nutrição há algum tempinho atrás. Não vou dizer o tempo, senão vai entregar a idade da Rejane. Depois ela estrangula a minha e o marido, né? Então, feita essa abordagem assim de mundo pequeno, né, que a gente se encontra com várias pessoas queridas, eu me chamo Luiz Santana, né, sou biomédico de formação, formei pela UFE, pela Federal do Pará. Logo depois da minha formação, eu ingressei no mestrado, e esse mestrado foi realizado no Instituto de Ciências Biológicas, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Então, o meu programa de doutorado, de mestrado, foi em Ciências Biológicas / Bioquímica, né? Que tinha ênfase em Bioquímica. E passou logo um tempo depois, eu recebi uma bolsa de recém-mestre, naquela época tinha bolsa de recém-mestre, né? Hoje em dia não tem mais isso, não. E aí, logo depois dessa bolsa de recém-mestre, foi uma preparação para publicar os artigos e ingressar no doutorado na mesma pós-graduação, né? Parte do meu doutorado, ou quase todo ele, foi feito dentro de um serviço de referência no Brasil, que é o Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínica de Porto Alegre. Show. E de lá, né, fiz os concursos que tem que fazer, né, a gente tem que se virar. Eu consegui uma aprovação em 97, no âmbito aqui da nossa querida Universidade Federal do Pará. Eu consegui pleitear uma vaga para ser professor de bioquímica dessa instituição. E aí a história começou, né? Eu tive que voltar para o Rio Grande do Sul, terminar o meu doutorado, voltar para cá, começar a dar aula e começar esse processo de pós-graduação, que é o nosso tema
dessa nossa episódio, né? Nesse nosso episódio, né, que a gente vai colocar aqui para vocês a minha trajetória, né, porque quando eu cheguei aqui em Belém, eu não estava ainda muito bem ciente sobre como ingressar num programa de pós-graduação. Eu tinha acabado de fazer um doutorado, então, e isso tem muito a ver com a minha geração, né, nossa geração Sim. era muito mais idealista e a de hoje é mais imediatista, né. Perfeito. Então hoje o pessoal já sai pronto numa pós-graduação, já sabe que quer entrar numa pós, que quer fazer, que tem que estar se preparando para o mercado de trabalho. A nossa geração era mais idealista, fazer o mestrado, o doutorado era algo assim que ocupava praticamente 100% da nossa vida do ponto de vista acadêmico e até mesmo profissional, porque a gente acabava desenvolvendo algumas técnicas para isso, né? E no meu âmbito, nessa questão, nesse contexto de 23 anos que eu estou aqui na UFPA, a minha trajetória é trabalhar com doenças raras, né? Eu faço diagnóstico, pesquisa e projeto de extensão para doenças raras. Sim. Então seria mais ou menos isso daqui que a gente... Deixa eu aproximar um pouco mais, que o nosso contra-regra está pedindo para... É o meu que para trás. Tá tudo ok aí? Tá bom? Tá lógico. Então essa é a história, né? Resumidamente, essa história e fui tendo felizes encontros, né? Como eu falei agora, fui orientador do irmão do Pedro aqui. A primeira vez que eu cheguei lá no laboratório, eu entrei assim... Ainda tinha tipo umas paredes, assim, tipo de clínica, assim, ó. Aí eu entrei, o professor Luiz me olhou assim, aí eu bati assim o nome dele. Fala, pá! Aí ele olhou assim pro ombro dele, olhou pra mim, olhou pro ombro dele. E Eric, aqui virou uma creche, foi? Exatamente, ele tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos isso, né? Já que tem... Foi há 20 anos atrás, isso, ele tinha... Eu devia ter uns 13 anos. 12, 13, era isso aí. Um moleque, como eu tava falando, né? Nem imaginava estar aqui conversando contigo. E o senhor coordena também o laboratório lá, né? Eu coordeno o laboratório de erros inatos do metabolismo, tem esse nome meio difícil, né, de avaliar, mas não é tão difícil assim do ponto de vista, se a gente for pensar o que é um erro. Erro é algo alterado, inato, o indivíduo nasce com aquilo, e metabolismo tem a ver com a parte das reações que acontecem no organismo humano. Sim. Então, eu trabalho com um grupo de doenças que o indivíduo nasce com essas doenças, né, de um ponto de vista fisiológico errada, né, e tem a ver tudo com o metabolismo de proteínas, de carboidratos, de gorduras e assim por diante. Sim. E são doenças raras, a gente não encontra frequentemente essas doenças no dia a dia, né? Então, Sim. A gente tem um laboratório que faz, além do diagnóstico, a pesquisa para essas doenças. Daí nasceu toda a minha, digamos assim, a minha vocação como orientador dentro de pós-graduação, mas pós-graduação, evidentemente, estrito sensu, né? Porque estrito sensu é aquela que está associada ao mestrado, né? Independente de ser um mestrado profissional ou acadêmico, Sim. E também o doutorado profissional e acadêmico, né? E tem o outro lado, que eu não atuo muito, que é o lato sensu, que quando você termina um curso de educação física ou biomedicina e, de repente, você pensa em fazer uma habilitação, né, uma especialização, que aí seria o lato sensu, do ponto de vista mais técnico, MBA também, né, que Sim. prepara o indivíduo mais rapidamente para o mercado. A outra lá, do estrito sensu, vai levar mais tempo, né? Porque o mestrado são 2 anos, o doutorado 4 anos. Isso quando os alunos não se... Fecha em 2 anos. Não conseguem fechar em 2 anos, tem um tempo adicional. E, evidentemente, que vai fluir aqui as perguntas de vocês. O mestrado acadêmico e o doutorado, o mestrado acadêmico, eles têm, evidentemente, a possibilidade de ganhar bolsa, né? Bolsa de estudo, que bom, né? O CNPq/CAPES acabaram de aumentar a bolsa, taxa, né? Da bolsa, né? Teve um valor bem acima de 30%, né? O pessoal da iniciação científica também passou de 400 para 700 reais. Isso é interessante, né? Porque a pesquisa no Brasil, independentemente da lato sensu ou estrito sensu, ela tem que realmente trabalhar com conhecimento, com a produção do conhecimento, para atender o maior foco nosso, que é a própria sociedade, né? Que paga para a gente, de certa forma, produzir pesquisa no país. Perfeito. Professor, qual é a diferença entre iniciação científica e um programa de pós-graduação? A tua pergunta é interessante porque ela tem a ver com 2 situações específicas. O aluno, a graduação, né, se você está dentro de uma instituição que tem uma tradição de trabalhar com pesquisa, você pode ter programas específicos para iniciação científica a nível de graduação. Então, o aluno é selecionado, né, ele pode ser pode ganhar uma bolsa de iniciação científica ou ser um voluntário de um laboratório. Então, a iniciação científica não quer dizer que a pessoa vai sempre ganhar uma bolsa. Ele pode ser voluntário, estagiário e estar dentro de uma questão de pesquisa científica naquele laboratório.
Agora, a questão da pós-graduação, o aluno, né, tem que estar graduado, o indivíduo tem que estar graduado, e ele vai fazer uma pós-graduação. Aí tem aquela opção que eu falei no início da nossa conversa. Ele vai pensar assim, olha, eu tenho uma trajetória na iniciação científica, gosto de fazer pesquisa. Então ele vai, né, optar, vai tentar ingressar em processo seletivo desses programas de pós-graduação que eu digo que são estrito sensu, né, que é o mestrado que vai iniciar. E aí ele vai continuar fazendo essa pesquisa por 2 anos, independente ou dependente de ganhar uma bolsa de mestrado. Agora tem um grupo de alunos que pode pensar numa situação mais imediatista, né? E aí pode pensar numa pós-graduação no que a gente chama de lato sensu, né? Não deixa de ser pesquisa, mas geralmente é um período menor, né? Geralmente é um período menor de tempo e está muito mais atrelada, digamos assim, ao mercado de trabalho técnico, né? Como a gente vê, por exemplo, no meu caso da biomedicina, um biomédico que se forma, e se ele quiser fazer ecossistema genética, ele tem que fazer uma habilitação, né? E essa habilitação, esse curso de especialização, é no mínimo de 1.000 horas, né? Então, se a gente for pensar do lado lato sensu, mas ele pode pensar em fazer um mestrado que tenha muito mais horas, né, e que também o habilite como aconselhador genético. Então, isso vai depender muito da ambição, né, dos objetivos, das metas do indivíduo que está graduado. E tem aqueles que já querem fazer um concurso público, né, que aí não envolve iniciação científica, aliás, não envolve nem a questão de uma pós-lato sensu, nem estrito sensu. Ele vai querer se inserir no mercado de acordo com a sua formação. Um educador físico, por exemplo, né, se ele consegue um emprego, independentemente de ser público ou privado, de repente ele pode postergar essa situação para depois, né, para fazer... É até um pleonasmo vicioso, né? Postergar para depois. Postergar já é depois, né? Daí pode postergar essa situação mais adiante. Como eu tenho muitos alunos, eu acho que inclui você, né? Passou um tempo, assim, depois você... Sim. E é bom, né? Uma boa parte você tem um amadurecimento, né? Sim. Você sabe o que você quer, já está pronto, assim. E depois é inserir o método científico se ele for fazer um mestrado acadêmico ou profissional. Entendi. Professor, a gente tem muito essa relação hoje de pensar no mercado. Que é bom, né? O que a gente faz para que a gente possa ser mais bem-sucedido no mercado de trabalho. E eu vejo que hoje o mestrado e o doutorado, apesar que o mestrado profissional eu acho que vem para... Depois eu quero que o senhor faça essa diferença e por que escolher o mestrado profissional em detrimento do mestrado estrito sensu, né? É o acadêmico. Desculpa, o mestrado acadêmico, porque os dois são estrito sensu. O mestrado, as pessoas que fazem mestrado hoje, elas vão pensando em entrar numa carreira acadêmica, da docência, ou o mestrado, ele definitivamente pode ser importante para o mercado de trabalho como um todo? Moisés, a tua pergunta é Moisés, né? Moisés. Então, Moisés, a tua pergunta é muito interessante. Se a gente for voltar pelo menos 20 anos atrás, ou até um pouco mais, 25 anos atrás, década de 90, a gente pode observar que boa parte das universidades federais do Brasil e as estaduais, que de certa forma geram a pesquisa no Brasil, elas não exigiam o nível de doutorado naquela época. Era mais o pessoal que tinha mestrado, mestre, né, já ia para a carreira acadêmica, fazer o concurso para a carreira acadêmica. Isso se transformou muito, né? Hoje em dia, para entrar dentro de uma faculdade, de uma universidade federal ou estadual, e até muitas privadas, você precisa ter o doutorado. Então, isso mudou, né? A questão da exigência da especialização. Porque parece que quem fazia mestrado já era mestre, já poderia entrar nos concursos. Hoje em dia, os concursos das federais, pelo menos, né? 90% deles eles pedem doutorado. Algum ou outro pede o nível de mestrado, né? Agora, evidentemente, há diferenças, como tu colocaste aqui muito bem. O mestrado profissional, eu participo de um mestrado profissional, vou te falar da experiência dele. É um programa de pós-graduação em análises clínicas e ele visa exatamente não a produção de artigos. Ele visa a formação, a elaboração de produtos. Produto, né? Sim. Uma patente, um produto. Uma patente, um protocolo, Legal. um procedimento operacional padrão, né? Uma maneira de atender um grupo de pacientes, porque ele é voltado também para o lado da medicina, para a farmácia, para análises clínicas, etc. Aliás, para a biomedicina, etc. Então, ele visa a patente, né? Volta e meia, você pode fazer um artigo técnico que envolva, por exemplo, o estabelecimento, a padronização de uma técnica de laboratório ou um procedimento, né? A questão de fazer procedimentos, eu vou até um pouquinho mais longe. A gente tem um órgão que pertence ao Ministério da Saúde, que é a CONITEC, né? A CONITEC é uma comissão nacional de pegar em tecnologias, né?
Então, se você cria uma patente ou algum produto que seja de interesse para o SUS, por exemplo, né, isso pode ser absorvido pela Conitec e servir mais adiante para uma normativa dentro do SUS. Isso só na área da saúde. Sim. Tá? Por outro lado, o mestrado acadêmico ele já tem uma diferença bem diferente, né? Você tem que publicar artigos. E a publicação desses artigos, do ponto de vista prático, eles podem ser de pesquisa básica e ou aplicada. Porque Sim. às vezes tem uma fronteira muito tênue entre pesquisa básica e aplicada. Perfeito. Né? E falou em microbiota intestinal aqui, né? E hoje em dia o pessoal estava trabalhando isso muito com pesquisa básica na virada do século XX para o XXI. Hoje é aplicada, porque a microbiota intestinal ela esclarece um monte de situações, até para algumas pessoas que têm autismo, ela pode ser interessante, né? Para grupos, não estou dizendo para todos, porque hoje a gente tem o transtorno do espectro do autismo. Para doenças neurogenéticas também, para doenças raras, a microbiota intestinal é interessante. Neurodegenerativas, né? O próprio Parkinson. Para Parkinson, diabetes, hoje em dia. E veja bem, isso é produto, evidentemente, de mestrados, né, acadêmicos, né, que na época dos primeiros artigos era pesquisa básica, que de repente se transformou em pesquisa aplicada, que também pode ser absorvido como tecnologia. Sim. Então, às vezes, o mercado de trabalho técnico e acadêmico ele se confunde, né, porque você vai ter a aplicação. E o doutorado, depois do mestrado, o doutorado é um refinamento do que tu fizeste no mestrado. Perfeito. Né? Via de regra, um doutorado é importante que tu tenhas experiência fora daquele eixo que tu atuas. Né? Sair daqui, conhecer outros serviços, né? Viajar, se for possível, né? Ter cooperação internacional. Sim. Porque conhecimento é assim, tu acha que tu está pensando uma coisa inovadora aqui. Né? Tu vai descobrir que lá na Sibéria, lá na Rússia, tem uma pessoa pensando igual a você e que já deu um passo adiante. Né? Então, assim, eu até cito daqui a pouco vai ter show dos Titãs, dia 12, né? Eu cito uma frase que eu acho muito boa da música: as ideias estão no chão, você tropeça e encontra a solução. Né? Titãs, 1984, 85, por aí. Então é assim, se você, qualquer coisa de ideia está no chão, alguém tropeçar, vai encontrar a solução. Sim. Né? Então, essa questão também do mestrado acadêmico, tanto mestrado como doutorado acadêmicos, tem a ver também com questão de vaidade da pesquisa, Sim. Tem a ver com a concorrência dos grupos em publicar. A gente viu aí a história do Covid, né? Várias revistas muito boas, né? Como a New England e a Science, publicando situações ali que depois tiveram que retratar, né? Então, assim, a gente tem que ter esse refinamento, né? Eu acho que essa pandemia serviu para fazer uma reflexão nessas grandes revistas e também nos grandes pesquisadores, né? Em relação à questão da ética, do zelo pelo que você está passando de informação. Né? Outro dia eu descobri que um cara que eu admirava, que clonou um gene de uma doença rara que eu estudei no meu doutorado, que ele, na época, publicou um artigo dizendo que ele poderia curar aqueles pacientes com uma terapia específica que ele tinha desenvolvido em camundongo. Né? Alguns anos depois, ele é um grande pesquisador, trabalha com proteômica, né? Ele teve que se redimir num congresso dizendo que aquilo não era real. Né? Então, assim, eu nem sabia disso, acabei descobrindo disso numa live que eu assisti de um chileno. Né? Eu entrei num evento lá latino-americano e fiquei ouvindo, e o chileno tinha mais de 80 anos e tinha convivido com essas pessoas no decorrer da vida, né? E falado do cara. Então, veja bem, a pesquisa também tem a questão do que a gente chama da integridade, né? Da pesquisa. Você tem que ter ética e integridade na pesquisa. Até dou essa disciplina no teu curso de pós-graduação. Estou inscrito já, inclusive. Já está escrito, né? Nem sei o que eu vou falar, mas enfim. Isso é importante, né? Você ter a ética, a integridade, né? Quem é que você vai colocar nos artigos, né? Será que é aquela pessoa que disse só oi pro teu projeto? Ou será mesmo aquelas pessoas que têm a concepção da ideia? Então, tudo isso você tem que lidar dentro, independente da situação lato sensu ou estrito sensu, tem que ter uma ética, um zelo profissional, um zelo pela informação. Né, que a pior coisa é você fazer plágio, é você fazer situações que de repente vão ferir, né? Vão ferir com uma facada o conhecimento que tem que ser passado de uma forma bem maleável, digamos assim. Eu não sei se hoje ainda tem um certo preconceito, que eu fiz o meu mestrado profissional, né? Fiz o mestrado pelo CESUPA, Ensino em Saúde na Amazônia. Que bom, conheço. E aí eu via que logo quando surgiu o mestrado profissional, existia um certo, não sei se a palavra certa era preconceito, entre o
O mestrado acadêmico e o profissional. Ainda existe isso? Eu acho que não. Ou os dois têm o mesmo peso dentro da academia? Não, assim, a questão do peso ela é sempre relevante. Mas o teu mestrado profissional, o CESUPA, eu acho que faz uns 6 ou 7 anos que ele foi colocado. Né? Mas, assim, os mestrados profissionais surgiram aqui, pelo menos vou falar pela Amazônia em si, porque pela região norte, porque é o que a gente mais vê aqui. Eles surgiram na virada de 2010 para cá. Isso. Tá? Então, os primeiros mestrados profissionais, eu posso até dizer que o nosso programa de pós-graduação em análise clínica foi um dos primeiros, né, da UFPA. E agora tem vários na UFPA, tem pelo menos uns 10 mestrados profissionais e vários na UEPA também, no CESUPA, logo depois veio o CESUPA. E aí também a gente começou a ver em várias outras universidades federais, né, espalhadas pela região norte, né? Que não são tantas assim, mas enfim, né, a gente começou a observar isso. Então, o conceito que a CAPES dá, né, ele é um conceito que vai de 3 a 5, se não me falha a memória. Né? Então, o nosso mestrado de análises clínicas teve uma quedinha, ele saiu de 4 para 3. Porque, de qualquer forma, você tem que ter um ranking de produção. Sim. Né? Se você não tem a produção desses mestrados profissionais, Perfeito. Você cai. A mesma coisa no acadêmico, né? Eu não vejo na minha opinião, eu não tenho nenhum tipo de objeção em relação ao mestrado profissional, mesmo porque eu faço parte de né, e faço parte de outras 2 pós-graduação, farmacologia e bioquímica, que é do Pedro Arthur, e a outra de oncologia e ciências médicas, tá? Mas eu vejo a diferença da situação, né? Então, assim, você tem ranking para mestrado profissional no Brasil, né? Lá fora, quando a gente vai pensar em termos de publicação, a gente pode até pensar assim, olha, lá fora não tem essa possibilidade, é só mestrado, né? Talvez o mestrado lá fora e o doutorado acadêmicos, ele até se confunda com o profissional. Nós que criamos essa situação, porque tem a questão do mercado que, eu quero trabalhar com produtos, não quero trabalhar com artigos. Perfeito. Né? Isso é uma escolha profissional, uma escolha da pessoa. Geralmente, quem está no mestrado profissional é uma pessoa que já tem um emprego. Perfeito. Porque ela tem um emprego e ela tem uma ideia do que ela quer melhorar no emprego. Perfeito. Né? E aí vai envolver uma patente, vai envolver uma situação de algum um produto, de melhoria. De melhoria, né? Mas, assim, eu não vejo mais isso como uma possibilidade de preconceito ou algum tipo de barrismo, porque cresceu. Sim. Né? Porque se fosse o contrário, ia ficar restrito a 4 ou 3 mestrados profissionais na virada de 2010 para cá. Né? E hoje em dia a gente tem uma coleção na Federal, tem uns 10. Assim, eu posso estar até perdendo a quantidade, mas é por aí, quase 10 ou um pouco mais do que isso. Inclusive, para concurso, o peso é o mesmo, Moisés. Exato. Não tem diferença. Sim. Pode utilizar o teu mestrado, pode ser o profissional, o acadêmico. E eu estava pensando nisso que o senhor estava falando, professor, e eu fiquei com uma dúvida. Eu queria, na verdade, saber a sua opinião. Lembro de uma história. Eu sou contador de história. Senta que lá vem a história. É o quadro do podcast, quadro. Eu estava lá em Sampa, e eu estava iniciando o doutorado, encontrei um amigo que já tinha defendido o doutorado, tinha feito uma parte fora, né, no exterior, tinha ido para, acho que é Nova Zelândia. Essa é minha água, né? É só água. E aí ele tava lá em São Paulo triste, eu falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, cara, o mercado aqui tá saturado, a gente não consegue emprego, tem um monte de doutor sem emprego aqui em Sampa. E tem inclusive doutor que tá aceitando receber como mestre para não ficar sem emprego. Caramba. Então dependendo da região aqui, na região amazônica, né, nossa região norte, a gente tem uma carência ainda, mas se você for para o eixo sul, sudeste, talvez já esteja um pouco mais saturado esse mercado. E eu queria saber a sua opinião, será que ainda vale a pena a gente fazer um doutorado, fazer um mestrado financeiramente? Como é que está o mercado? Eu acho assim, olha, porque a gente não pode falar pela gente aqui, né? Sim. As pessoas têm propósitos diferentes, tá? Mas o que tu fala é uma realidade. Né? Hoje em dia, eu tenho a minha esposa, é coordenadora de um curso, de uma faculdade privada aqui, e ela tem pilhas de currículos de pessoas que têm doutorado. Né? Pilhas, professor? Pilhas, né? É uma pilha lá enorme, de 10, 20, assim, e ela, na verdade, não tem, digamos assim, a chancela de aprovar isso. Quem aprova é o gestor da faculdade que ela participa, né? Então, é exatamente isso. Tem uma questão também que eu vou adicionar à tua fala, e isso me preocupa muito também, é a questão do ensino remoto, /EAD, né? Isso também me deixa muito preocupado, porque você vai tendo um monopólio da educação. Quando eu falo educação, não estou falando só da graduação, estou falando da pós-graduação também. Sim. Né?
E aí vem, para algumas situações específicas, é notório o EAD, barra ensino remoto, tem uma, né? É notório, né, a sua utilidade. Mas para outras situações, né, isso envolve nossos conselhos de classe, evidentemente, a questão de mudar e colocar 70% EAD e 30% presencial, isso é perigoso porque você pode ter pequenos grupos, né, de empresários na área da educação que vão centralizar essas informações numa ilha de edição, né, como essa daqui, e dizer, olha, tu é o professor fulano, tu vai dar biologia, bioquímica para todo o pessoal da região norte. Ou seja, tu vai cercear a possibilidade de entrada e aumentar mais a pilha, que eu falei da pouco aqui, né? Sim. Isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração, porque isso é uma questão atual, né? Então, cada vez mais você vai diminuir a possibilidade da entrada de pessoas qualificadas em função de uma educação remota e que você tem um grupo de pessoas que estão monopolizando essa situação no país, né? Isso é perigoso, tá? Agora, do ponto de vista de financeiro, isso vai depender muito da pessoa, né? Eu acho assim que o retorno de uma pessoa que está fazendo mestrado e doutorado, se ela não tem nenhuma outra fonte, o único retorno dela é de bolsa. Perfeito. De bolsa, né? E é assim, aí volta aquela minha conversa do início. Na minha geração, a gente era idealista. Eu fui fazer meu mestrado em Porto Alegre, a minha bolsa mal dava para pagar o aluguel, mas eu só queria aquilo. Né? Hoje em dia, essa realidade que tu cutucaste aqui é diferente. A pessoa sabe, tem uma bolsa lá de 3 mil e alguma coisa de reais, né? Mas ela pode pensar o seguinte, bom, isso vai acabar, eu preciso me... Sim. São 2 anos de bolsa, né? 2 anos ou 4, né? 6 anos, né? 2 de mestrado e 4, né? Então, será que a pessoa vai viver 6 anos com aquela bolsa? Ela pode até viver, porque as opções do mercado de trabalho são restritas. Sim. Tá? Agora, uma outra questão que eu esqueci de falar para vocês, que também é uma possibilidade de pós-graduação, além do Lato Sensu, Instituto Sensu, são as residências multiprofissionais. Né? A pessoa sai formada, tem residência multiprofissional para educação física, para biomedicina, para biologia. Não estou falando da residência médica, que já é um programa diferente. Tá? E a bolsa é interessante, né? Um valor de, não me lembro agora, mas é um valor em torno de R$3.500. A gente tem um amigo por aí nosso. assim, né? Isso é uma outra chance, a quantidade não é muito elevada de residências multiprofissionais, mas eu arrisco a dizer que o estado do Pará tem um contingente muito grande quando tu compara com os outros estados do Nordeste e do Norte. Né? Então o pessoal está aprovando muito isso aqui, né? No âmbito essencialmente das faculdades federais. Né? A gente tem aqui várias vagas para diferentes cursos. E aí é uma chance do aluno, é uma pós-graduação. E é uma pós-graduação de utilidade mais prática, talvez mais próxima do Lato Sensu do que o Stricto Sensu. Porque te prepara para o mercado de trabalho, porque você está vendo no dia a dia ali a questão da assistência. Tem o que chamam de TCR, né, que é o trabalho de conclusão de residência. Perfeito. Mas ele pode fazer um relato do que aconteceu, mas é pura assistência, né? Perfeito. Uma das residências que tem no Barros Barreto, que tem a ver com a parte de paciente oncológico, né, é pura assistência. O biomédico, por exemplo, tem que atuar na parte de diagnóstica, na parte de imagem. Né? Então, ele vai estar mais preparado ainda, né, para o mercado de trabalho quando não o consome. Sim. E só para finalizar a pergunta, essa indagação, essa preocupação dele também, eu noto que nos meus alunos de mestrado, eu tenho meus alunos de pós-graduação, eles sabem, tem um grupo, tem 18 lá, né? São 18 alunos que eu oriento. Tem 4 doutores e os mestrandos, não estou falando nem da iniciação científica, estou falando só desse grupinho lá, que eu brigo com eles de vez em quando. Desses 18, a grande maioria trabalha. Olha só. Não, porque eu tenho, nesse grupo eu tenho médicos, tenho 3 médicas, né? Uma delas você conhece, né? Eu tenho que emagrecer, porque, olha, eu tô com educador físico, tem um monte de nutricionista, ainda tem uma nutróloga, né? Eu não sei porque eu não emagreci, eu cheguei à meta de 100 quilos, eu tenho que desmetalizar a minha vida, né? Tem educador físico, eu nem vou dizer quem é, né? Uma nutróloga e um monte de nutricionista, né? Toma, E já me mandaram todas a nutróloga já mandou coisa, o educador físico já tentou alguma coisa, mas não adianta, né? A minha questão eu engordo por causa Se alguém pudesse fazer pelo senhor, né? Poxa, né? É verdade, né? Excelente. Quisera, né? Então, veja bem, nesse grupo, só voltando a essa preocupação dele, nesse grupo a grande maioria tem um emprego. Né? Uma metade.
né? Só os mais novinhos assim que acho só que os mais não, né? novos que não, né? Mas, a maioria é autônomo, ou tem um emprego e tal, né? Então, Até para uma questão de sobrevivência mesmo. E aí, No Moldova eu não quis. É Antigamente, a bolsa de R$3.000 há 10 anos atrás era lindo. O cara conseguia pagar o aluguel 3.000 pra dele, doutorado, fazer né? o supermercado, cuidar do Era filho. 2.100 doutorado. Hoje, 3.000 tu não consegue, mas o que a minha tu faz com 3.000 bolsa de hoje? mestrado na época, década de 90, era R$700, né? Naquela época, né? Dá pra pagar só o aluguel. E sobrava uns R$400 para eu me manter no mês. Sim. Assim, hoje não dá, né? Mas naquela época, assim, comia, eu tinha um bandejão do hospital, porque eu trabalhava no hospital, então eu tinha como me manter. Hoje em dia, se essa bolsa não aumentasse, já é difícil. Sim. Né? Imagina naquela época. E eu era idealista, eu queria... Só que eu era idealista, mas a gente tem sobreposição de geração, né? A minha esposa é mais ou menos da minha geração, ela não queria só bolsa naquela época, não, quando ela foi para Porto Alegre. Ela ia trabalhar, ia para laboratório. Fazia os extras, ou seja, ela já tinha uma uma visão do pessoal que é a maioria hoje. Sim. Né? A minha época era muito idealista, a maioria pensava assim, mas a minha esposa não, já disse, não, eu quero ter 3 empregos, porque não dá só a bolsa. Júlio. Né? Mas eu já Uma disse bolsa até- de mestrado é quanto? A bolsa de mestrado... Tá, de 3.100, 1.700. Não, Mestrado? 1.700. Ah, de- 1.700. Ó, 1.700, meu filho, sabe quanto é o kitnet aqui em Belém hoje? Tu não paga menos de R$1.500. Não, depende, mas dá pra pagar mais barato. Só se Não, for numarizar o não, 1.500 do 1.200. kitnet, pô. Na Baixa Campos. Hoje tá 1.700 a bolsa de mestrado, hoje. Hoje. 1.700. Depois vocês conferem aí que eu Não, na minha época era 1.500. Tá mais Não, de 1.700. deve estar uns 1.800 no máximo, não passa de 2.000, eu acho. Eu acho que são 2.100 Dá uma mestrado. pegadinha aí, quem puder. 2.100 mestrado. Vou 2.100 confirmar. mestrado, 2.100. Deu uma aumentada. Um ponto importante que tu falou aí Depois é deixa porque as checa aí. pessoas, Eu tô sem esses valores na cabeça as agora. pessoas querem pegar muito o título de pós-graduação e achar que só isso já vai definir a vida dela. E não é bem por aí, né? Tipo, o sucesso financeiro, ele perpassa por várias outras habilidades que a pessoa precisa ter. Então, ela precisa ter esse conhecimento e, além disso, saber como manejar esse conhecimento, né? Tipo, como ela vai empacotar, entregar esse conhecimento para a sociedade, como é que ela vai usufruir desse conhecimento que ela adquiriu. Então, inclusive, é uma dica aí para a galera. Não é só tu ter um mestrado, um doutorado. Que vai cair o emprego no que teu pé. Não vai, É meu amigo. saber como tu vai manejar esse conhecimento. Então, acho que esse é um grande insight para as pessoas. Porque tem muita gente que, faz mestrado, faz doutorado, mas aí não entende sobre a parte do business, não tem uma inteligência emocional para saber lidar com próprio as mercado. frustrações, com... Ou é os aquela pessoa que erros. viveu dentro de um laboratório, não teve experiência nenhuma de mercado. E Que na hoje época tem que ter a- experiência de mercado, A isso é mídia importante, digital é muito cara. importante. Você Sim. tem que ser um indivíduo cada vez dentro da mídia digital, né? Porque você tem que propagar o seu conhecimento, você Sim. tem que sair daqueles muros, né, de laboratório ou de alguma coisa específica na área das ciências humanas ou das ciências biológicas ou da saúde, né? Você tem que expandir aquilo. E quando você expande o conhecimento, eu estou falando de uma outra situação que, claro, né, isso é proveniente de uma pessoa que está estabilizada já, né? Quando você expande isso, você começa a pensar nas possibilidades de como você pode transformar sua pesquisa em extensão, né? Ou Sim. seja, aplicar para a comunidade. Perfeito. Né? Porque, já falando assim como um professor, com pós-graduação, eu acho que esse tripé, assim, ele tem que acompanhar o pesquisador, ainda mais quando ele é professor de uma universidade, né? Então, você tem que ter a questão do ensino, né, a questão da extensão e da pesquisa junto. Tá? E, claro, mas essa preocupação com o mercado de trabalho é uma preocupação minha. Eu fico muito preocupado com os alunos que eu formo, né? É cada vez mais difícil, talvez na época do professor Eric, que é irmão do Pedro Arthur aqui, ele também batalhou, né? Foi fazer concurso, etc. Mas hoje a gente vê que cada vez mais difícil a pessoa com doutorado. Na minha época, com doutorado, na geração, na época da década de 90, quando eu fiz mestrado e doutorado, que a minha mãe até falou, olha, 90 vocês têm que se estabelecer na vida, né? Porque na virada do século eu não quero ninguém em casa mais. Aí foi o que aconteceu. Todos os meus irmãos, né, na década de 90 até 95, 97, a gente conseguiu estabelecer a nossa vida, pelo menos a profissional, né? As outras eu não sei. Então, nessa situação, assim, naquela época era muito difícil uma pessoa não ficar com um emprego numa faculdade federal, tendo doutorado. Hoje em dia, né, como você falou. Então, hoje em dia, a pessoa faz mestrado e doutorado, ela tem que pensar em outras situações. Porque a absorção desse grupo de pessoas especializadas, né, é recurso humano especializado. Sim. Tá difícil, né? E no início nós falamos aqui, nossa região tem pouco.
Tem poucos. Agora, veja, a quantidade que nós temos é pouco de doutorado, mas a quantidade de instituições de ensino, de saúde, para absorver essas pessoas é muito, muito... É o que eu chamo, às vezes, me desculpa a expressão, um caganésimo, né? Quando tu comparas com um pouco de gente, com o pouco percentual que tem de doutores na nossa região norte, né? E aí, quando tu viajas para o sul e sudeste, a situação lá piora mais ainda. E aí, quando tem um concurso, vem gente do Brasil inteiro, não fica só gente daqui. E quando tem concurso hoje, antigamente, era uma coisa muito mais local. Hoje tem concurso aqui em Belém, vem gente da região sul, do Brasil inteiro, cara. A concorrência é isso, o cara vai sair da cidade dele, vem para cá, para uma região que é mais quente, porque ele não tá conseguindo emprego lá na região sul. É isso que tá acontecendo. E os caras vêm pra cá e ainda querem fazer treta, né, professor? Você não vai tocar nesse assunto agora. Tem isso, né? Mas enfim, eu acho que a pessoa que vai passar no concurso tem que ser a mais habilitada, Sim, né? com certeza. Então, geralmente, esses concursos para absorver um doutor numa faculdade federal, ele demora uma semana, né? É dor de cabeça, já participei de vários, né? A pessoa tem que defender o memorial, tudo que ele fez desde do jardim de infância até o último artigo que ele publicou, né, como doutor, tem que fazer uma prova prática às vezes, né, prova escrita, prova didática, né? Que é a prova didática, né, uma boa aula prática, então tem que ter avaliação de currículo, ou seja, tu passa uma semana ali acompanhando esse acervo de recurso humano especializado, né, e às vezes tira onda ali, porque as vagas Perfeito. Né, uma pessoa e tem 10, aí tu vê o naipe das pessoas ali, assim, às vezes até desconfortável quem está na banca, porque você não tem mais participado, porque você nota que, se possível, você colocaria daqueles 10 uns 5, né? Sim. Então, essa preocupação que a gente tem, né? Apesar de ter um recurso humano especializado, você vai ter que tirar apenas um, na maioria das vezes, para ocupar aquela vaga, né? É o que a gente tem visto. Esses dias, e é interessante que a gente pense nesse assunto, que daqui a uns 6 ou 7 anos eu estou me aposentando, né? Então termina logo o teu mestrado e doutorado. Passar o doutorado focado. Mas eu já sou professor titular, já cheguei, não tem mais para onde ir na UFPA, né? Então também o salário não aumenta, né? No nível, não tem mais para onde ir. Só as preocupações. Só as preocupações. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, eu me preocupo com a minha vaga de professor. Quem é que vai herdar o que eu faço? Afinal, né? Foi construído um legado, tem um né? legado, tem uma história ali. Pensar. E até agora eu não tenho ainda ninguém para me substituir, a não ser um ou outro aluno ali que pode terminar o doutorado mais adiante, né? Tu tá distante para isso ainda. Né? Mas enfim, né? Não, mas foi uma piada. Uma piada. E ele conhece o grupo, ele é um grupo muito bom, ele sabe, ele conhece, ele convive com o pessoal de lá, ele sabe que cada cabeça lá... Da primeira geração, inclusive. Exatamente. E aí, assim, eu fico preocupado com isso, porque é uma linha de pesquisa e de assistência, né, ao diagnóstico muito importante na nossa região norte, que não tem em outra universidade. Então, assim, aí entra naquela discussão, né? Como é que a gente vai aproveitar esse pessoal, né, que está enchendo aquela pilha ali para poder ocupar esses espaços e se querem ocupar esses espaços, porque eu não posso obrigar o Pedro Arthur não, mas eu não quero trabalhar com o Renato, vamos trabalhar só com exercício físico de pessoas com deficiência mental. Ele pode querer essa linha, né? Sim. Então isso é preocupante. Daí a um determinado capricho das pós-graduações no Brasil todo, né, de manter os seus nichos de pesquisa forever, né? Para não esmorecer. Professor, indo um pouco mais à frente, por favor. O senhor já falou que... Não estamos muito atrás ainda? Não, eu queria saber um pouco mais da sua história, porque o senhor falou que o senhor era muito idealista e tudo mais. Depois que o senhor começou a vivenciar de fato, entrei na universidade, comecei a me envolver mais com pesquisa e tudo mais, evidentemente surgiu vários desafios, assim. Claro. E a gente sabe que fazer ciência no Brasil é um grande desafio. Eu queria saber, ao longo da sua trajetória, quais foram assim, os principais desafios que o senhor identificou, assim, dizer, putz, não é tão simples assim, ou não é tão um mar de rosas como eu pensava que poderia ser. Vocês já repararam que quando a gente vai no supermercado, aliás, numa loja de roupas, assim, aí você acaba de fazer a compra, né, a pessoa pergunta algo mais... Aí às vezes estou respondendo agora algo menos, né? Algo a menos, porque estão levando sempre a mais, né? Tá muito caro. Tá muito caro. Mas por que eu coloquei essa historinha para ti, né? Porque sempre eu pensei em algo a mais na minha vida.
Aliás, eu vivo procurando isso, algo a mais. Aí a questão de algo a menos eu só falo na loja, né? Mas o principal desafio, quando eu voltei para Belém, com doutorado já formado, em 2000, foi na virada do século, né? Gente, eu tenho o privilégio de ter virado o século, né? Nós todos aqui, né? Todos, que bom, né? Não, a gente não vai virar o outro, tá? Eu também A acho gente tem que algumas datas redondas em relação a 100 anos, né? Vocês sabem, né? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. 100% dá 1. Então, é o número que divide e dá números iguais, né? Números divisores. Então, eu estou na minha última data redonda, né? Que eu estou com 55, eu não sei se chegou a 100. 100% dá 1, né? Então, é interessante isso daí. Mas tudo isso tem a ver com a tua pergunta, eu não estou te enrolando, não. Né? Porque quando eu vim de avião para cá, eu estava pensando nas minhas datas redondas de vida, claro, né? E também na questão de espaço físico. Como é que eu ia vir para cá, um professor, doutor, e onde que eu ia atuar? Até eu queria ficar eu me imaginei assim, numa mesa, num canto, assim, para professor, uma escrivaninha e tal, para um computador e dar minha aula, né? Porque eu não tinha espaço físico. E espaço físico é uma das primeiras situações, uma das primeiras coisas mais importantes para o pesquisador. Onde a gente vai desenvolver a sua pesquisa, né? Se for pesquisa de laboratório, por exemplo, né? Ele precisa, pelo menos, de um gabinete para isso, né? E o principal desafio foi esse. E aí quis o destino que eu ficasse com aquele espaço que tu conhece, que é um espaço grande. Tinha, né? Alguém antes já lá, professor? Tinha. Na verdade, eu fui estagiário do laboratório que eu sou chefe hoje. Sério? Acredite, né? A Xuxa fala sempre isso. Acredite que você pode vencer, né? A Xuxa é um guru fora de série, né, gente? E é verdade, eu era estagiário daquele laboratório. Né? Era o cara que fazia as coisas lá, o professor dizia, olha, vai ali. Eu era o contra-regra daquele laboratório, eu vivia para lá e para cá, assim, né? E voltei para ser chefe daquele laboratório, né? Os professores aposentaram e que queriam deixar o espaço para alguém. Eu me lembro que o espaço, inclusive, estava sendo cobiçado por um grande pesquisador da UFPA, que infelizmente aí faleceu, né? Uma pessoa excelente mesmo, e estava sendo cobiçado o espaço. E eu cheguei e disse, olha, eu quero esse espaço. Mas eu vou te dar 2 meses para tu ter esse espaço, porque se não tiver nada aqui, eu vou ficar com ele. Ele disse na minha cara. E aí eu consegui aprovar um projetinho na época de R$10 mil, né? Era um projeto que aí entrou o primeiro bolsista meu que tu conhece, do Pedro Freitas, né? Que é o único que me chama de Luiz até hoje. Ele é o único que me chama de Luiz. Os outros me chamam até de professor, sempre. Né? Por causa talvez da aproximação de idade, né? E aí eu peguei uma bolsa, ele entrou e tal, e eu falei, ó, doutor fulano, não posso falar o nome do professor, né? Ele disse, olha, eu consegui aqui o espaço, comprei um ar-condicionado e tal, vou fazer isso aqui, uma pesquisa assim, e foi aí que foi nascendo o que tu conheces hoje, o nosso laboratório de erros nato e metabolismo, né? E a outra, isso é uma situação, parece pequeno, mas para nossa vida de produção científica, tu precisa de um espaço para fazer isso, para exercer. Né? Se vocês vão fazer, por exemplo, uma atividade quanto educador físico em relação a alguma situação de movimento, de pessoas com limitação, vocês vão ter que ter um local, aparelhos específicos. Os aparelhos. Né? Não dá para fazer em casa isso. E aí a segunda situação, e não é só minha essa demanda, é recurso financeiro, fomento para pesquisa. Nós tivemos, não sei se sorte ou a política da época vigente favoreceu isso, né? A possibilidade de ter muito edital, né? E foi quando a gente conseguiu um bom recurso da CAP, do CNPq, do Ministério da Saúde e de outras cooperações para comprar equipamentos, para comprar material de insumo, né? Eu tenho geladeira lá no laboratório que eu não tenho em casa. Até pensar. Não posso fazer isso, né? Tem que estar tombado lá com um negocinho vermelhinho da FPA. Tô brincando, gente. Gente que me assiste, por favor, não vou levar nada do laboratório. Tudo que fica não é uma extensão da minha casa, faz parte da UFPA, né? Então, a segunda situação é fomento para fazer apoio de pesquisa. Grana, fomento, né? Apoio financeiro de diferentes agências de fomento. Então, isso é um dilema para todo pesquisador até hoje. Espaço físico e manter a sua pesquisa através de fomento de agência de pesquisa, como a CAPES e o CNPq. A outra situação é ingressar num programa de pós-graduação. E na época, até hoje, né, para ingressar num programa, você tem que ter uma produção científica, né, que aquele programa acolha, digamos assim, de acordo com os critérios daquele programa. A gente tem divisões, né? Se a gente vai na divisão do Qualis, né, a gente vai ver que cada programa pertence a um tipo de situação específica, né? E depois que você entra no programa, para se manter no programa e também para concorrer aos editais via CAPES e CNPq, você precisa publicar. Né? Então, isso é bem a história de programa de pós-graduação acadêmico.
né? Porque o profissional não tem bolsa, tá? Isso que eu esqueci de falar para vocês. O acadêmico sempre tem bolsa. Sim, verdade. O profissional porque já parte do princípio que o pessoal que Já faz trabalha. Já trabalha, né? Nem sempre é assim, mas enfim, Sim. é uma divisão que meio clara assim, tá? Então seriam essas coisas, esses desafios principais: espaço físico para manter a sua pesquisa, independente que seja, tá? Apoio financeiro, fazer parte de programas de pós-graduação ou de um programa de pós-graduação, né? Publicar e ter alunos de pós-graduação. E os desafios pessoais? E estabelecer as linhas de pesquisas. Né? Sim. E os desafios pessoais? Porque isso é uma outra pergunta que... A pergunta é o seguinte: quais são as principais características para a gente se desenvolver como um ótimo pesquisador? Porque o senhor mesmo falou, a gente precisa ter um nível de ética, a gente precisa se preocupar com os nossos viéses pessoais e tudo mais para produzir o melhor, ou tipo assim, um conhecimento bem refinado, a gente não deixar o que a gente acha que é certo influenciar na nossa viés, pesquisa. né? Viés de confirmação, viés de seleção. O senhor passou por muitos Sim, avanços assim? Sim. Como foi esse processo? Volta e meia eu declarava para mim mesmo uma moratória, né? Para que tu tem que ver o que tu está fazendo, né? E declarar uma moratória para si é até saudável, porque você começa a pensar o seguinte: quanto de recurso eu tenho para oferecer para os alunos de pós-graduação fazer essas pesquisas? Não dá para inventar a pólvora, né? Então a gente tem que saber o quanto de recurso você tem para poder subsidiar aquelas pesquisas de mestrado e doutorado dentro do seu meio, né? Dentro do seu laboratório, no meu caso específico aqui. E é importante que isso seja dito no momento que você aceita o aluno. Olha, eu tenho isso para fazer e eu gostaria de saber se você aceita. Essa conversa eu já fiz com o Pedro, né? Já falei isso para ele. Né? Porque ele pode partir do princípio de dizer: não, aqui eu não fico, tem pouco dinheiro, vou para outro laboratório. Né? E às vezes você tem muito dinheiro no laboratório, mas aí a aplicação do recurso não é tão igualitária como deveria ser. Né? Tem predileções, infelizmente tem isso, né? Predileções e vaidades dos cursos de pós-graduação. Tá? E a outra coisa também que eu acho importante, além dessa questão pessoal que tu colocaste, né, é você ter o que a gente chama de manutenção da linha de pesquisa. A questão da linha de pesquisa, ela pode ser plural, linha de pesquisa. Eu acho, não sei se é o correto e não sei se é o incorreto, mas eu sou um pesquisador eclético. Eu não tenho uma única linha de pesquisa. Eu acho isso muito bom. Eu não alinho a minha vida só na nutrição, mas eu tenho um carro-chefe que me chama assim para trabalhar com diferentes situações, com diferentes cursos de graduação, né? Trabalhar com doenças raras, porque aí eu vejo nas doenças raras que o educador físico pode trabalhar, o nutricionista pode trabalhar, o biólogo, o biomédico, o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo. Sim. Entende? Então, todo mundo lá na pós-graduação fala que eu sou muito eclético nesse sentido de linha de pesquisas de acordo com a formação do profissional. Porque a não ser que a pessoa... Assim, não estou dizendo que o conhecimento tem que ser restrito de uma pessoa que faz educação física. Todo conhecimento de bioquímica de membrana plasmática tem que ser do educador físico. Não, eu estou até opondo as coisas, né? Poderia ser mais para biologia e medicina. Estou colocando que fosse educador físico, né? Não, uma pessoa que é um bom fisioterapeuta poderia ter uma boa noção de bioquímica da membrana plasmática. Né? Aliás, um dos maiores entomologistas do Brasil, que infelizmente já faleceu, ele não era biólogo, biomédico, nem tanto farmacêutico. Ele era enfermeiro. Sim. Né? Então, às vezes, quem faz o conhecimento, né, é a pessoa que tem aquela graduação. Sim. Né? Ele pode se interessar por aquele assunto e acabou. Né? Isso significa que estudar ele pode. Isso que as pessoas não entendem. Eu vou dar um exemplo bem prático disso. Nós tivemos um mestrado dentro do programa de pós-graduação em genética e biologia molecular do FPA, que era um grupo que tinha que se formar só para a área de genética médica, só para pensar em pacientes que tinham alguma doença genética e que tivesse atendimento médico, né? Então a gente abriu para essas vagas, né, dentro do próprio, era como se fosse um subprograma, né? E era aberto para médico, para qualquer pessoa que quisesse trabalhar com genética médica, mas tinha que fazer uma prova. E aí uma aluna minha chegou comigo, tu conheceste, mas também não vou falar o nome dela, ela chegou comigo e disse assim: professor, vou fazer. Aí eu olhei para ela: não, eu acho que você não tem condição de passar, porque ela é da nutrição, e na nutrição não tem muita biologia molecular e não tem genética, né? Ela disse: mas professor, eu me formei, e eu posso estudar e eu posso passar.
Qual foi o programa, professor? Ela, dentro do programa de pós-graduação em genética e biologia molecular, se criou um subprograma só em genética médica. Ah, tá, certo. Ela fez a prova e passou. Né? Queimei minha língua. Né? Porque, então, o que você dá na graduação, né, você pode aprimorar depois. Sim, perfeito. Né? E ela ainda tirou em 4º lugar. Eu destruí na aula de bioquímica clínica lá, meu amigo. Era só que falava. Tá contando mentira, professor. Tá contando mentira. Faz Contando parte, mentira. né? Ele quer mostrar serviço, pior que eu estava lá presente, mas enfim, né? Mas foi um bom seminário, assim, um bom seminário, né? Tá? Então, assim, veja bem, eu estava com uma ideia reducionista da situação. Pensar que uma nutricionista não poderia se dar bem numa prova que foi muito difícil de genética médica, que ela se deu muito bem. Tá? Então, não é a graduação que vai fazer o pesquisador. Perfeito, perfeito. Na verdade, é o interesse da pessoa Concordo. em querer aquela área específica. Isso. Tá? Então, basicamente, eu me estendi muito na tua pergunta, que começou com uma questão pessoal, né? Mas eu acho que eu deixei claro, assim, Não, com vários sim. exemplos, né? Com certeza. Certo. Professor, pra gente finalizar, Já? infelizmente, o nosso Cara, eu nem bate-papo- falei da minha parte de que eu danço carimbó, que não sei o quê, que eu saí entrei da escola de samba. Isso. Essa é a parte Isso a gente boa. pode fazer ao vivo, inclusive. A gente pode filmar aqui. a dança de Olha, carimbó. saiu no bodyboard. Temos um professor de dança. Campeão no bodyboard. Olha aí o professor de dança tá ali. olha. E eu vou lhe Mano, falar, professor, dança que carimbó. porque a gente olha os professores hoje, né, de doutores de faculdade, aqueles caras chatos, enjoados, mal-humorados. Olha quem tu tá fedendo. Não, mas totalmente diferente. E a gente convive com essas pessoas. A gente tem amigos que tiveram problemas sérios com seus orientadores. A minha esposa teve, não vou falar aqui, mas teve uma. Ela já falou, né? Falou a esposa, vai pensar no orientador, chefe. orientador da esposa do Moisés. Eu lembro, eu lembro que. Moisés tem uma língua desse tamanho. Acho bom tu editar esse vídeo, viu? O negócio tá sendo sexta-feira Essa aí. parte a gente Sextou, corta, né? corta. Sextou, mas desculpa. eu acho Mas que você não, tava mas é falando. verdade. Então, Obrigado. eu acho legal essa. Eu acho que o professor tem que ser assim mesmo, sabe? Tem que querer, de fato, contribuir na vida do profissional. A minha porta tá sempre aberta. O cara coloca a cara lá, se eu tiver ocupado, eu digo, olha, não dá agora. Aí a pessoa volta, aí depois eu falo. Aí depois eu procuro. Pior que eu saio da minha sala, eu sei quem foi me procurar e vou atrás da pessoa. O que tu querias? Olha Né? só. Eu sento do lado e tal, é bem assim. Construir Né? ponte. Mas a gente tem que ter uma separação, né? A gente tem que ter vida também depois. Tem que ter vida Vida, social. não é vida depois da morte, é vida depois da pós-graduação. E faço isso, eu faço outras coisas na minha vida, eu organizo eventos. Estou organizando 3 eventos ao mesmo tempo, tu sabes disso, né? Eu gosto disso. Eu estava até pensando em ser o biomédico dos raros, né? Eu tenho uma amiga minha, uma aluna que quer fazer o Instagram. A pessoa o senhor vai falar muita coisa lá e tal. Bora ver, né? A gente vai. Professor, você não era do pegando, né? Conselho de Biomedicina também? Eu fui presidente do Conselho de Foi, Biomedicina né? até o dia 26 de janeiro de 2023, quando Olha foi a só. minha desposse. Deixa eu Né? A posse do meu vice, né? Que eu acho que tem que ter novas experiências, não quis repetir, né? E eu quase não comandei nada, porque teve a pandemia, né? Sim. Eu mandei todo mundo embora do conselho, porque, enfim, né? Eu fiquei acho que eu comandei o conselho durante 1 ano e meio, mais ou menos, no máximo 2 anos, porque 2 anos foram de pandemia, então eu acho que Mas só de fui senhor meio presidente. Só de eu ter aceitado o Pedro já é. Não, eu tô brincando. Dá já- pepino, é pepino. É, E assim, dá pra ver que o senhor não tem é um coração questão de... bom, o senhor tem um coração Não é bom. questão falar de conselho, né? Mas eu quero informar todo mundo aqui que presidente de conselho ou conselheiro de classe não ganha nada. A gente não É tem salário, verdade. não. Muita gente, quando você ganha no conselho, eu disse, nada. Só trabalho. eu tava trabalho, vendo. né? Olha, quando a gente viaja, assim, alguém tem que pagar. Eu não vou tirar do meu bolso. Não dá, né? Já é demais. É demais. Não, e tem uma taxa de diária também. Só Sim. isso. Né? Para resolver pepinos. Pepino, É, dor de é, cabeça. isso é. E para ir Vai- várias vezes em Brasília, que é um local que, bem, é Brasília, né? Professor, vai lá- rapidinho, tá. antes só aproveitar aqui que a gente estava falando dessa relação, né, de orientador orientando, o senhor poderia dar algumas dicas para que as sim, pessoas legal. possam ter um bom relacionamento de orientação, né, o orientador com o orientando, o que a gente poderia estar sugerindo, sua experiência, ótimo. esse feeling? Ótima pergunta. Faça a disciplina de ética e integridade em pesquisa. Olha, olha aí, pergunta aí, ele né? olhou pro Já tá Pedro, escrito, não, já faça a tá escrito, disciplina. né? Acho que ele não vai fazer. Assim, eu já vi vários exemplos de relação de orientador e orientando que não deram certo e eu focalizei e vi os problemas. Isso já aconteceu comigo também durante o tempo que eu fui orientando, né?
E aí tudo que eu via de negativo eu procurava não repetir nos meus alunos. Isso não é perfeito, essa forma, tá? Eu acho que eu orientei cerca de 50 alunos de mestrado, eu acho que uns 75 de TCC e agora somando uns 8 ou 10 de doutorado, né? Eu tive raras situações assim que foram assim, geralmente eu chamava para conversa, né? Mas algumas situações eu tive que, por questões éticas, né? Eu convidei a pessoa para defender rapidamente o mestrado e não voltar para o laboratório, né? Mas isso foi uma questão localizada, assim, né? Sim. Não tive nenhum contratempo fora isso, né? Mas porque a pessoa estava atuando de uma forma não muito ética em relação ao seu trabalho. Né? Então, eu conversei com o grupo todo e disse que a pessoa, na época, né, teve que sair do laboratório por causa dessa situação. E também não a prejudiquei, né? Eu disse para ela defender logo o mestrado. E um belo dia me ligaram de uma faculdade privada perguntando sobre essa pessoa, né? Essa pessoa é produtiva? Essa pessoa é responsável? Essa pessoa é assídua? Tudo. Aí no final o senhor falou, mentira! Não, mas era mesmo. Tô brincando. Agora, se tivesse me perguntado, ela é ética, eu ia dizer não. Não. Só não mentiu, né? Eu não menti. Eu poderia fazer aquilo que a gente chama, né? O V da vingança, né? Fazer a caveira da pessoa, fazer a né? caveira da pessoa, mas eu não... Pra quê, né? Sim. Aí, mal ela sabe disso. Eu nunca falei isso pra ela, né? Também nem vai saber. Já porque... sabe que é ela. Já sabe mais que é, coisa aí. sabe, né? Então, são essas questões assim que a gente tem que ter uma boa relação, né? Porque a pior coisa é você colocar os pedestais, né? A separação, assim, é difícil, né? Eu não sou, por exemplo, meu orientador é um grande amigo meu, amigo técnico que eu chamo. Tem amigos e amigos técnicos. Tem um amigo técnico, né? Tudo que eu preciso de relação de pós-graduação, de Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu faço parte, eu estou com ele, eu quero um equipamento grande, você viu lá, né? A gente manda para lá, diz, olha, aí diz, tu tá publicando? Tá bom, eu vou te mandar o equipamento, pererei para lá. Então, assim, relação ótima com ele, né? Excelente, assim, mas para falar com ele em função da grande ocupação que ele tinha, né? Um cara que viajava para a Europa como quem troca de cueca, assim, né? Um cara muito requisitado no mundo todo. Eu tinha que marcar audiência, né? Nesse caso, ele agendava e era hiper supervisionado. Olha, Luiz, quando não dava, ele dizia, não, hoje não dá, e saía correndo e deixava a gente ali com a mão na boca, né? Esperando uma outra oportunidade. Eu tenho essa praticidade de não ser tão ocupado, de não viajar tanto para a Europa, né? Como ir para outros locais do mundo, como ele faz. Que ele é muito... Hoje ele me mandou um e-mail dizendo que ele estava no Reino Unido, né? Conversando com a vice-embaixadora para assuntos do Ministério da Saúde lá do Reino Unido. Né? Pô, eu mal consigo falar com o secretário de saúde daqui do município de Belém, né? E o cara tá lá com a vice-embaixadora de não sei o que, né? E aí eu disse, parabéns para você, professor Roberto Giuliani, que é um cara muito... Eu miro nele. Às vezes ele me chama de Robertinho do Norte, né? Quem me dera que eu fosse o Roberto Giuliani como ele é. Mas é isso, eu acho que a questão da ética e integridade na pesquisa é ter bom relacionamento, saber que a saúde da pessoa está acima de tudo. Sim. Né? Eu tenho vários casos de alguns, depois dessa pandemia ou durante essa pandemia, né? Eu tô assim, não sei o quê, eu preciso, olha, então esquece o mestrado, esquece a graduação, vai da tua saúde. Porque a saúde, cara, é o que movimenta tudo. Sim. Se tu vai trabalhar com uma pessoa que não tem saúde física ou mental, como é que ela vai produzir? Né? Existem dados, né, de pós-graduação, né? Eu cheguei, já fecha a tua pós. Sim, essa virada agora da pandemia, o que tem de gente no consultório da minha sobrinha, que é psicóloga, né, é muita gente, né? E toda a gente é pessoal de pós-graduação ou professores. É o que tem mais. Né? Ansiedade, depressão. Né? Eu mesmo já tive meus picos. Em 2018 eu tive pico de ansiedade. Eu tive que dar uma parada, né? Sim. Eu parei uns 5 meses da minha vida para poder me reorganizar e voltar, né? Eu estava bem pior, estava sendo um pai para todo mundo na pós-graduação. Hoje em dia não. Eu mando um e-mail, olha, fulano tem que aparecer, né? Não fico mais assim pegando na mão e sabe como é. Isso não é maldade, isso é justiça. Sim, com certeza. Porque se você for... tem que também uma outra coisa que é importante no processo de orientação é a questão de você ser justo, não bom. Porque se você for bom, não presta. Sim. Tem que ser justo. Perfeito, né? Tem que ser justo. Olha, tá assim, tá, vamos fazer tal coisa, vamos mudar tal coisa. E assim perfeito. que... Ele convive comigo, aí o Pedro Arthur, e já até passou a mão no cabelo ali, né? Não, já ficou preocupado. Não, eu não tenho nada que falar, na real, de mal. Inclusive, o professor é um excelente orientador.
Professor, eu te cortei, né, Pedro? Desculpa, É. mas é porque eu queria só finalizar aqui com Pois essa não. pergunta. 3 coisas que o orientando não deve fazer com o orientador. 3, tipo, não atrasar a entrega de algum material que foi solicitado, um artigo. 3 coisas que ele não deve fazer. Porque não deve fazer. Ele não deve fazer durante a orientação, tipo atrasar mas tem tanta coisa que não deve absurdamente, mas só quero 3, só 3 coisas. Tanta coisa. O senhor vai elencar, né, por questão de prioridade, que ele não pode fazer. Olha, primeiro, ser antiético, eu acho que Ser antiético. Antiético é algo que é assim, que vai tudo contra a questão da pesquisa, tá? Irresponsável. O que seria o responsável? Aquele cara que não cumpre Responsável, prazo, assim, não vai pro laboratório. É uma pessoa que não te dá nenhum retorno, que não, ou que tem um monte de situação, né? E, claro, às vezes não é responsabilidade, às vezes a pessoa tem outras situações, mas é responsável pleno. Aquele cara que vai deixar esse rapaz nervoso. Tá? Coçando a cabeça, coçando a cabeça. Eu já fui hoje lá no hospital fazer a minha visita Tá bom. básica. E assim, aquele cara que engana. Ah, isso é importante. Porque assim, o cara que engana é terrível, né? Porque você não perde a confiança. Isso é verdade. Né? E perde a credibilidade. Porque o cara que engana envolve muita coisa. É confiança, é credibilidade, é crença, né? É zelo. Sim. Então tu quebra tudo isso. Quando tu enganas, tu quebra o zelo, tu quebra a ética, tu quebra tudo essa questão. Sim. Então é antiético, irresponsável e que engana. Acho que são as 3 situações. Sim. Porque a questão de produção de artigo, se essas coisas não acontecerem, né, a pessoa vai trabalhar, vai defender seu mestrado ou seu doutorado, e quando muito, dependendo da situação, porque publicar também é difícil. Muito né? difícil. Em revista boa é muito difícil. É muito difícil, né? A gente pega umas porradas, volta, pega umas porradas, volta, né? O irmão dele, que foi meu aluno, nós publicamos 3 trabalhos, do mestrado dele e do doutorado. Mas nós pegamos muitas porradas para conseguir isso. Porradas assim, né? É o retorno do artigo. E isso é normal, então, normal. Se tu resolve essas 3 situações, o aluno pode defender o mestrado e, quem sabe, publicar. Deixar o artigo submetido, isso é importante. Né? Pelo menos ele tentou. Né? E a gente continua tentando, se um belo dia for possível publicar. Tem muitos artigos de mestrado e doutorado que, infelizmente, não são publicados, porque, enfim, os modelos de revistas, né, e o preço da revista, tem essa outra questão da pós-graduação, que é um limitante. Né? A gente não tem recurso, a não ser recurso de uma pró-reitoria de pesquisa para publicar. Os editais não te dão recurso, na maioria das vezes, para publicar os artigos. E tem revista que cobra 30 mil reais, convertendo isso de dólar para de 5 mil dólares, dá um torno de 30 mil reais. Se a revista for em libras, pior ainda. New England, Science, Lancet, eu estou falando de revistas medianas, né? Tem algumas que têm acesso livre, né? Mas essas tem que ver se a revista não é pirata, aquela coisa toda que não tem comissão editorial, ou se não tem referir adequado. Isso também é uma outra preocupação da pós-graduação. São revistas predatórias, Eu chamo revista predatória. Né? Tem que ver isso, está cheio, né? Essas que te mandam um e-mail dizendo, olha, a gente publica o teu artigo por R$400, esquece o e-mail. Porque ninguém te manda dá logo o preço, né? Tu pode até receber convite de revistas como Nutrientes, né? Tu pode receber. Nutrientes mas eles deixam bem claro lá, olha, se passar o artigo é tanto. Né? Então, assim... E é uma revista boa, a gente está com 2 artigos, o Vitor Mello, que é um outro aluno meu, acabou de submeter, né? E eu sou avaliador dessa revista. A cada artigo que eu avalio, eles me dão um voucher de 100 libras. Né? Aí vai diminuindo o valor de 3 mil libras, que é... 3 mil libras, meu amigo, eu falei né? libras. Aí eu já mandei para ele, ó, até agora eu avaliei 5 artigos dessa revista. São 500 libras. 500 libras, sabe uma quanto é bosta. 500 libras? 6, dá 5, Uns 3 50 mil reais. Não, 3 mil a 4 mil reais. Ou seja, já estou baixando os 2 mil para que depois eu tento de outras fontes publicar, né? Peço para Mas tem financiamento também, né, professor, disso? Tem taxa de mas, bancada, né, também, Se tu tem um pesquisador bamba, assim, né, e tem 10 artigos para publicar e precisa de financiamento, Não vai para os 10. não vai dar para os 10, a pós-graduação não vai dar. Agora a gente pode fazer um outro subterfúgio, é mandar para essa revista um atestado de pobreza do grupo. Entendi. Como é o atestado de pobreza? Dizer que não pode pagar. A gente não tem dinheiro. Não temos dinheiro, estamos no Brasil. Mal tem uma PCR aqui, pessoal. Não, já aconteceu isso e já respondeu pra gente, não, tudo bem, vamos dar o desconto, metade do preço, aí conversamos. Apenas 1000 libras, né? Pô, 1000 libras já são o quê? 5 mil reais.
Aí 5 mil, aí tu colocas ali as pessoas que geralmente o artigo tem de 5 a no máximo 10 pessoas, né? E aí divide, rateia aquilo, né? Sim. Porque aí fica mais barato. Olha, só pra gente, se a gente for colocar na conta do lápis, tu vai gastar com material de insumo, às vezes para traduzir para o inglês, que é uma outra tacada, A dependendo própria se... revista às vezes pode te pedir para traduzir. Né? E a submissão. Coloca aí na conta do lápis. Então, foi uma coisa que eu aprendi com o orientador. Ele falou, Odilon, eu estava reclamando, né, dos preços, que ele queria mandar para uma revista Open no meu mestrado. Eu falei, professor, a gente não tem dinheiro. Ele falou, não, aprende uma coisa, Odilon, ciência não é para pobre. Ciência não é para pobre, infelizmente. Verdade. É dinheiro. A gente já gastou dinheiro com isso, com material. Para converter para o inglês, a gente vai mandar para uma revista boa. E a gente conseguiu metade da verba lá com o reitor. Eu não esqueço, a gente foi lá com o reitor. Olha, a revista tem 4 de impacto. Na época eram 4. A gente vai lá com o reitor. Aí ele deu metade. A outra metade foi rateio. Porque isso ajuda as pós-graduações. Porque quanto mais você publica em revistas consideradas assim de alto nível, de fator de impacto elevado, melhor fica para a pós-graduação, quando ela vai ser avaliada em relação à sua produção pela própria CAPES, né? E isso é feito no quadriênio, né? De 4 em 4 anos as pós-graduações são avaliadas para ver se elas vão aumentar de conceito e chegar ao bendito 7, né? Para os mestrados acadêmicos e o bendito 5 para os mestrados profissionais, mestrado e doutorado acadêmico, né? Então, nós não temos, acho que só tem um curso, ou não tem nenhum curso de pós-graduação na Amazônia aqui com 7. Tinha o da genética, né? Era 7, acho que foi para 6. Está em 6, então, continuou com 6. É 6, né? Então, e essa avaliação dita muita coisa, né? Tipo, se vai receber Sim, isso melhora, exatamente. Melhora para a quantidade de bolsas, melhora para a taxa de bancada, né? Ou pode receber determinados equipamentos da pós-graduação, né? Quando ela vai pleitear um edital que só a pós-graduação pode fazer, ela já sai na frente por causa da nota que ela tem perante a CAPES, né? Então, é importante isso. Eu não me lembro agora se nós temos um curso de pós-graduação 7 na UFPA, talvez a da Geologia. Geologia, verdade, não me lembro direitinho, assim, me desculpem, pessoal que está aí nos assistindo com esse professor que é pesquisador e não sabe dos valores de bolsa e dos conceitos dos cursos de pós-graduação. Professor, aplicações práticas agora do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa. O que o senhor pode falar para todo mundo que está escutando a gente, acompanhando aí por vídeo, enfim, em todas as plataformas? Eu não vou dar um número específico de aplicações práticas, mas baseado em tudo que a gente conversou aqui, o que o senhor pode passar aí para as pessoas de forma simples, clara, reta, para a gente colocar em prática aí, relacionado à pós-graduação? Se quiser fazer pós-graduação, quando entrar numa pós-graduação, o que fazer, enfim. Bem, de uma forma bem prática, o graduado, ou a pessoa que já está graduada, um profissional, ela tem que respeitar o que ela quer da vida. Né? Essa é a primeira situação. Se ela optar por entrar em algum programa de mestrado profissionalizante, ou mestrado acadêmico, ou doutorado acadêmico, ou doutorado profissionalizante, ela tem que se preparar para isso. Né? Preparar para colher lá na frente o conhecimento e aplicar em alguma situação útil da sua vida, porque a pior coisa do mundo é perder tempo, né? Ainda mais 2 ou 6 anos de vida, se for optar por mestrado e doutorado. A outra questão importante também nisso que eu vejo é a questão de compartilhamento do conhecimento, não fazer por fazer. Né? Eu acho que você fez uma opção para fazer um mestrado e um doutorado, né? Doutorado depois, né? E você tem que dar um retorno à sociedade, porque boa parte desses programas de pós-graduação eles são subsidiados pela sociedade que paga imposto. Então, o ideal é você dar um retorno, né? Não seja na forma de um produto, se for falar dos mestrados e doutorados profissionais, né? Um procedimento de pressão padrão, seja na forma de criar patentes, né? Ou então artigos específicos que vão ajudar a população em alguma situação, independentemente da área de pesquisa. Tá? E uma outra questão também importante nisso é não deixar de lado também a pós-graduação lato sensu, né? Que de repente você pode ter uma opção a curto prazo para entrar no mercado de trabalho ou se preparar para esse mercado de trabalho que cada vez fica mais restrito e exigente em relação à formação de um bom profissional. Entendi. Você quer complementar alguma coisa? Eu acho que uma aplicação prática para a galera que quer, eu acho que é proficiência também. Tem que correr atrás da proficiência, né? Nós não falamos sobre isso. A proficiência em língua estrangeira é importante, né? Eu leio, eu escrevo, eu entendo em inglês, mas eu não falo
né? Eu sou fluente em francês, então eu fiz a opção pelo francês. Aí, assim, eu sou fluente, leio, falo e francês, mas é muito importante saber a língua inglesa. Não se preocupe, daqui a 50 ou 100 anos, talvez a língua inglesa não seja mais a língua mãe da humanidade. Eu acho que está vindo aí o mandarim. O mandarim está vindo com força aí. Nenhuma língua passa de mais de 5, 6 séculos mandando na vida do pessoal. Né? Isso aconteceu com o latim, com o grego, com o francês, com o espanhol, e agora o inglês. E daqui a um pouco vai ser o mandarim. E quem sabe o hindu, né? O hindu. Tá? Fechamos, né? Quer falar alguma coisa, meu amigo? Cara, foi sensacional. Aprenda Professor, mandarim, viu? Vou lá. Mandarim ou hindu? Tranquilo. Foi show. Foi um episódio que eu tenho certeza que vai trazer muita clareza aí, né, André? Gostou do episódio, André? Então, Quase que ele dorme ali, mas... É isso aí, Pedro. Obrigado. Quero agradecer a participação do professor. Muito obrigado, professor. Obrigado aí. Tá? Não esqueça de me dar 10 aí Obrigado, professor. Foi muito bom, muito bom. Matérias que a gente participar. É isso, pessoal. Não esqueçam de acompanhar aí o professor Luiz também nas redes sociais, Instagram. Eu posso fazer uma propaganda rapidinho? Pode. A gente está organizando 2 congressos esse ano, gente. É um congresso o 5º congresso de biomedicina da região norte, que vai ser realizado entre o dia 31 de agosto e o dia 2 de setembro deste ano. E o outro congresso é um 8º Congresso Norte-Nordeste, olha só, Norte-Nordeste, de Genética Médica, que vai ser exatamente no dia 30 de novembro até o dia 2 de dezembro deste ano. Todos os 2 eventos vão ser organizados no Centro de Eventos Benedito Nunes, que fica na nossa querida UFPA. Eu aguardo vocês lá em alguma dessas distâncias aí. Show. Legal. O senhor recebe também alguns alunos de graduação que querem conhecer o laboratório lá. Já vai chegar uma enxurrada de gente agora. Professor, para. Tudo, sim, claro, né? Esses dias nós fizemos uma atividade com uma liga acadêmica de doenças raras, que nós recebemos 70 alunos do ensino médio para entender o que a gente faz dentro do laboratório. Bacana. Tá aí, ó, pesquisa, ensino e extensão, né? Mostrando para a sociedade uma coisa específica que foi muito bem assimilada pelos alunos do ensino médio do Colégio Augusto Meira. E por que não a graduação, né? Tudo bem organizado, agendado, né? Para a gente não ter atropelos da informação. Eu sei disso porque de vez em quando tem uns alunos que vão visitar o laboratório e precisa fazer uma organização lá para eles. Na prévia. Uma prévia, né? Na prévia. Então é isso. Fechamos. Não esqueçam de acompanhar aí os próximos episódios, curtir, compartilhar, escanear, copiar. Copiar não. Copiar não. Decorar. É isso, valeu pessoal. Valeu, Até o próximo pessoal. episódio. Até a próxima. Abraço. Um abraço.